Alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a matéria de História com conteúdo de a independência do Brasil. Porém, esse conteúdo, a independência do Brasil, vai ser um conteúdo amplo. E hoje a gente vai pegar alguns tópicos desse conteúdo da independência do Brasil. E o desses tópicos vai ser dois. O primeiro vai ser a declaração da independência do Brasil, o outro a gente vai falar sobre a bandeira imperial. Mas antes disso, a gente vai fazer um resumo ou uma conclusão do assunto que nós já estudamos na unidade 2, que era como foi que aconteceu que Dom João veio para o Brasil, depois a volta dele para o Brasil, e a volta dele para Portugal. E quando ele foi para Portugal, aconteceu o quê? Foi a última pergunta, né? Se eu não me engano, da prova de vocês de história, que é: quando Dom João voltou para Portugal, quem foi que ele deixou aqui no Brasil? Aí todo mundo acertou essa resposta. Todo mundo falou de cheio. Ninguém errou nessa questão. Então, quem ficou aqui no Brasil foi quem? Dom Pedro. Então, a gente vai dar continuidade nessa história. Porque a história é assim, não começa e terminou e ficou lá de lado, não. Não é assim. A gente estudou a segunda unidade sobre Brasil e Portugal. Teve outro conteúdo que a gente aprofundou. E a gente não vai deixar esse conteúdo de lado, não. Acabou. Não. A gente vai pegar esse conteúdo que nós já estudamos, que vocês sabem bem, que vocês estudaram para a prova, vocês viram o vídeo da prova, estudaram no livro. A gente vai pegar esse conteúdo e vamos dar continuidade. Então, Dom João ficou Dom Pedro. E o que aconteceu no Brasil? Foi o que Dom Pedro fez depois que Dom João foi? Quantos anos Dom Pedro tinha? Então, essa história que a gente vai estudar hoje. Após a morte da mãe de Dom João, Dom João ele se torna rei, porque ele era príncipe regente. E com a morte da mãe, que era rainha, então ele passa a ser rei. Passando a ser rei, ele é rei de Portugal e rei do Brasil. Porém, esse rei de Portugal não está em Portugal, ele está no Brasil. Então, os portugueses eles começam a reclamar, começam a falar e quer que Dom João volte para Portugal. Então, depois de 13 anos vivendo aqui no Brasil, Dom João volta. Só que antes de voltar, ele fica preocupado. Não, eu preciso deixar alguém como príncipe regente ou governando aqui no Brasil. Então ele deixa o seu filho, Dom Pedro. Na época, Dom Pedro tinha 22 anos. Aí a Pro colocou aí do lado a imagem de Dom Pedro, para vocês verem, né? Essa imagem dele. Ele fica aqui governando o Brasil. Então, Dom Pedro, ele assumiu o governo do Brasil em 1821, na idade de 22 anos. O Brasil não era oficialmente um país, mas fazia parte do Reino de Portugal. Alguns políticos de Lisboa, quando ele vê, né, que o Brasil não é mais uma colônia, mas tem um príncipe regente, que é Dom Pedro, governando o Brasil, eles não gostam, vamos dizer assim, dessa ideia. E o que eles fazem? Eles planejam fazer do Brasil novamente uma colônia. Então, esses políticos que estão lá em Lisboa, ele fala: não, o Brasil, bora fazer que o Brasil seja colônia. Porque ele não tá gostando nada. O Brasil tá praticamente caminhando sozinho, porque tem um príncipe regente, que é Dom Pedro. Então, esses políticos, né, começam a armar, começam a planejar e armar para que o Brasil volte a ser colônia. Conseguirem isso, eles precisavam que Dom Pedro, que está aqui governando, voltasse para onde? Para
Portugal. Então, esses políticos falam, não, para que o Brasil faça parte da colônia de Portugal, vamos fazer que Dom Pedro volte. Então, eles começam a planejar todas, vamos dizer, todas essas coisas, todas essas ciladas para que Dom Pedro volte para Portugal. Porque Dom Pedro voltando para Portugal, o Brasil passa a ser novamente colônia de Portugal. Então, a elite brasileira vai começar a pressionar Dom Pedro e fala, não, Dom Pedro, a gente já conquistou tantas coisas aqui no Brasil, a gente deixou de ser colônia, não, bora, você tem que se pronunciar a favor da liberdade política e econômica do Brasil, pois assim, o Brasil vai continuar com vantagem em tudo aquilo que ele já foi conquistado. Então, a elite brasileira começar a pressionar a Dom Pedro para que ele seja a favor de uma liberdade política e econômica. Então, eles querem isso, falando, a gente já conquistou tantas coisas, bora, Dom Pedro, ajuda aí. Então, esses elite brasileira começam a pressionar Dom Pedro. De janeiro de 1822, Dom Pedro ele vai receber no Rio de Janeiro um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. E essa 8.000 assinaturas pediu o quê? Pedia a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. Então, as pessoas começam a assinar, fazendo pedido, não, Dom Pedro, fique no Brasil, porque ele ficando no Brasil, o Brasil estava em vantagem e não em vantagem em tudo aquilo que já foi conquistado e que poderia conquistar e não ia se tornar, não ia voltar a ser o que? Colônia de Portugal. Então, Dom Pedro recebe essas assinaturas, 8.000 assinaturas, e depois, após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente, Dom Pedro, ele decide o quê? Ficar. Esse dia, 9 de janeiro de 1822, foi conhecido como o Dia do Fico. Então, ele foi reconhecido como o Dia do Fico. A gente entender, Dom João, ele volta para Portugal, deixa o príncipe regente, seu filho, Dom Pedro, com 22 anos de idade, aqui no Brasil. O Brasil oficialmente não é rei, não é país, mas faz parte do Reino de Portugal, mas também não é mais colônia. Alguns políticos de Portugal ou de Lisboa, eles não gostam da ideia de Brasil não ser colônia, então eles exigem que Dom Pedro volte para Portugal, porque Dom Pedro voltando para Portugal, o Brasil passa a ser colônia. Só que algumas elites aqui do Brasil, juntamente com as pessoas que querem que Dom Pedro fique aqui, então eles fazem abaixo-assinado, conseguem um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. Dom Pedro, ele quando vê essa assinatura, ele declara e fala, não, eu vou ficar no Brasil. E ele fica no Brasil esse dia, 9 de janeiro de 1822, é o dia conhecido como Fica. Só resumindo. Agora a gente vai falar sobre a declaração da independência do Brasil. Quando foi que aconteceu isso e o que levou a acontecer essa declaração da independência do Brasil? Pedro, ele decidiu ficar no Brasil, ele fala, não, eu vou ficar no Brasil. Então, após ele decidir ficar no Brasil, ele vai tomar algumas decisões. E essas decisões que ele vai tomar são decisões, medidas que vai aumentar a liberdade do Brasil em relação a Portugal. Então, ele vai fazer algumas medidas para que o Brasil seja, vamos dizer assim, livre, liberto de Portugal. Então, ele vai tomar essas medidas, essas decisões. A principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem a aprovação dele. Então, é interessante que Dom Pedro fala, então, qualquer lei que venha de Portugal não pode ser válida
se ele não, vamos dizer assim, se ele não aprovar. Então, pode vir várias provações, várias leis do Brasil ou de Portugal para o Brasil, porém só vai ter validade se Dom Pedro aceitar. Se ele não aceita, não vai ter nenhuma validade, nenhuma lei, nenhuma norma que vai vir de Portugal. No Brasil moravam alguns portugueses. E o que acontece? Alguns desses portugueses, a maioria dos portugueses que estavam morando aqui no Brasil, eles não gostam dessa medida. Eles começam a reclamar, não, como é que Dom Pedro faz isso? Então, eles não gostam. E algumas províncias, que vai ter províncias aqui de Portugal, alguns portugueses que moram aqui,